Saudações! Ah, Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Centro Acadêmico, ok? E hoje vamos dar continuidade à resolução do exame da UEM, Universidade Eduardo Mondlane, Física 2020, parte 4. No vídeo anterior, terminamos o número 17, então vamos dar continuidade ao número 18, que diz o seguinte: no circuito apresentado na figura, onde a tensão é de 12 volts, resistência 1, 5 ohm, resistência 2, 2 ohm, resistência 3, 2 ohm também. Então podemos dizer que a corrente medida pelo amperímetro, ok? Então a corrente medida pelo amperímetro colocado no circuito é de, ok? Essa é a pergunta e nós vamos perceber que, na verdade, este amperímetro aqui não é nada menos, nada mais que quando nós partimos deste ponto, a intensidade da corrente elétrica sai deste ponto. Então ela vai passar por esse resistor, ok? Então vamos dizer que a intensidade total, neste caso, ela vai passar pelo resistor 1, ok? E quando chega neste ponto, uma parte passa pelo resistor 3, outra parte passa pelo resistor 2. Então, ou vai passar pelos 2 e 3. Então, vai ser exatamente o amperímetro dele, porque quando chega aqui, somamos essa parte mais a outra parte, ok? Então, quer dizer que temos aqui uma associação em paralelo, pelo menos em 2 e em 3. Mas quando chega aqui, depois passa a ser o quê? A intensidade total. Então, o amperímetro não é nada mais, nada menos que a intensidade total. Então, assim, vamos fazer a sua determinação. Mas antes, vamos trabalhar com a ação de resistores em paralelo para determinar resistor, resistência 2 e 3. Então vamos a isso. Resistência 2 e 3 vai ser igual a quê? A resistência 2 vezes resistência 3 sobre a resistência 2 mais a resistência 3. Salientar que essa fórmula só serve só é aplicável quando tivermos apenas dois resistores em paralelo. Então, resistor 2, temos aqui 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. Temos aqui 4 sobre 4, isso vai dar o quê? 1 ohm. Então, a resistência equivalente ao total vai ser o quê? A resistência 1, que está em série, mais a resistência 2 e 3. Então, isto vai ser igual a quê? A 1 a 5 ohm mais 1 que acabamos de determinar. Isso vai ser igual ao que? A 6 ohm. Assim determinamos a resistência total. Feito isto, o que é que nós podemos fazer ainda mais? Podemos continuar a determinar a intensidade total. Então, a tensão total, sabe-se que pela ohm vamos ter aqui intensidade total vezes resistência total, então a resistência passa a dividir, ok? Então assim temos a fórmula para a determinação da intensidade total. A intensidade total vai ser o que? Tensão total, que é de 12 volts sobre a resistência total, que é de 6. Então passamos a ter aqui 2 amperes. Assim determinamos a intensidade total para o número 18. Número 19. O que é que nós temos no número 19? Passe para a pergunta seguinte. Então vamos passar para o número 20. Atenção a esses aspectos. Temos aí uma figura parecida com essa, em que temos aqui o vetor campo magnético e temos aqui o vetor velocidade. Temos aqui 30 graus. Agora, a pergunta diz o seguinte, o enunciado diz o seguinte: num campo magnético de intensidade 10 elevado a 2 Tesla. Agora, temos aqui campo magnético 10 elevado a 2 Tesla. É lançada uma partícula com carga 0,0002 coulombs e com velocidade
200.000 metros por segundo, numa direção que forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo magnético, conforme indica a figura. Qual a intensidade da força magnética que age sobre a partícula? Esta partícula. Qual vai ser a intensidade da força magnética? Então, qual é a fórmula? Força magnética em função da velocidade, vamos ter o quê? Carga vezes velocidade vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo formado entre o campo magnético, o vetor campo magnético e a velocidade, nesse caso é de 30 graus. Então, fazendo aqui a substituição, temos o seguinte: carga, podemos transformar 0,0002 em 2 vezes 10 e a vírgula agora está no 2. Então, voltando para o número original, onde é que estava a vírgula? 1, 2, 3, 4 casas à esquerda. Então, o sinal negativo do expoente indica que deslocamos a vírgula 4 casas à esquerda. Velocidade, podemos fazer o mesmo. Ficamos aqui com 2 vezes 10 elevado a quê? 1, 2, 3, 4, 5 casas à direita para podermos deslocar a vírgula. Vezes o campo magnético, 10 elevado a 2 Tesla. Seno de 30 graus, 1 sobre 2. 2 com 2, podemos simplificar. Força magnética vai ser 2 vezes o que? Temos produto de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Mantemos a base e adicionamos os expoentes. Menos 4, mais 5, 1. 1 mais 2, 3. Força mede-se em newtons no sistema internacional. Assim, resolvemos o número 20. Vamos avançar. Número 21. Estamos hoje a resolver o exame de Física 2020 da Universidade Eduardo Mondlane. Vamos a seguir ao número 21. O que diz o número 21? Qual é a relação aproximada entre os comprimentos de onda do Sol, comprimento de onda do Sol sobre o comprimento de onda da Terra? Sabendo que a temperatura do Sol é de 5.800 Kelvin e a temperatura da Terra é de 255 Kelvin. Por último, e não menos importante, a constante de Wien, 3 vezes 10 elevado a menos 3 unidades no sistema internacional. Então quer dizer que temos aqui metro vezes Kelvin. Então, do que nós precisamos saber aqui? O que diz a lei de Wien? A lei de Wien diz o seguinte: comprimento de onda é inversamente proporcional à temperatura, ok? Então nós podemos ver aqui, substituir. Vamos ter aqui constante de Wien sobre a temperatura do Sol no numerador, constante de Wien sobre a temperatura da Terra no denominador. Então temos aqui divisão de frações. Então, comprimento do Sol sobre comprimento da Terra, vamos ter o seguinte: mantém-se a primeira fração, temperatura do Sol temos aqui 5.800 e multiplica-se com o inverso da segunda fração. Temperatura da Terra, que é de 255 sobre, assim invertemos a segunda fração. Simplificamos constante de Wien com a constante de Wien. Podemos simplificar ainda a nossa fração dividindo por 5, tanto o numerador bem como o denominador. 255 por 5, temos aí, isso vai dar o quê? 100 por 5, vamos ter 20. Então 20 mais 20 é 40, mais aquele 10 do 50, sim, do 50, fica 50 mais 1, 51, sobre, agora se for 5.800 por 5, vamos ter o seguinte: 5 por 5, 1,
8 por 5, 1 também. 3. 0, 30 por 5, 6. E abaixamos o zero. Então temos aqui 1160. Que se quisermos podemos transformar em 116 vezes 10. É uma estratégia, ok? Atenção, é uma estratégia. E passamos a ter o seguinte: podemos dividir o 51 por 116 porque o objetivo é determinar essa razão. Então vamos ter o seguinte: passamos a ter o seguinte: 51 por 116. Então podemos acrescentar o zero no dividendo e colocamos o zero naquele que vai ser o quociente ou o resultado, certo? E 510 por 116, isso deve dar 4. 4 vezes 6 e 24 vai 2. 4 vezes 1, 4 mais que 2, 6. 4 vezes 4, 1, 4. Então 4 para 10 faltam 6. Então 1, 7, 7 para 11, 4. Ok? 7 para 11 temos aí 3, 4, sim. E 0. Então acrescentamos o 0, ficamos aí com 460. A dividir por 116, isso vai dar 3. Aproximadamente nós podemos ficar por aqui. Logo vamos ter aqui o comprimento do Sol para o comprimento da Terra. Então temos aqui 0,43 vezes esse 10 que está no denominador. Quando passa para o numerador, muda o sinal do seu expoente. Então o resultado final vai ser o quê? 0 mais uma casa à esquerda, ok? Eu estou aqui uma casa à esquerda. Lembre-se do que eu disse. Sinal negativo indica o deslocamento da vírgula à esquerda. Assim resolvemos o número 20 e vamos ao número 22. Não sei se esse espaço por vir a ser suficiente, mas deve ser. Número 22. Qual é em nanômetros? O comprimento de onda máximo, ok? Então o objetivo é determinar o comprimento de onda máximo em nanômetros, ok? Correspondente ao pico da radiação do corpo negro para a zona convectiva, cuja temperatura é de, então a temperatura é de 10 elevado a 5 Kelvin. E também voltamos a ter a constante de Wien. Então, quando no exame de admissão já temos aí uma sugestão, qual é a constante que nós vamos usar? Logo, dá para ver, vamos usar a mesma forma do exercício anterior. Então, uma questão de atenção, ok? Uma questão de atenção. Então vamos a isso. Queremos comprimento de onda em nanômetros. Logo, vamos ter o seguinte. Temos aqui comprimento de onda, sabe-se que é constante de Wien só sobre a temperatura. Constante de Wien está aqui. 3 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 10 elevado a 5. Então, podemos passar esta potência que está no denominador para o numerador. Eu disse anteriormente que mudamos o sinal do expoente. Então, passamos a ter o comprimento de onda vai ser o quê? 3 vezes 10 elevado a menos 8. Nós precisamos de nanômetros. Esse resultado está em metros. Mas nós precisamos de nanômetros. Mas o que é nanômetro, afinal de contas? Nano é o mesmo que 10 elevado a menos 9. Então, um nano corresponde a 10 elevado a menos 9. Então, precisamos de 10 elevado a menos 9 para podermos substituir com nano. Logo, podemos fazer o seguinte. 3. Podemos acrescentar, para além do 10 elevado a menos 8, um 10 elevado a menos 1. Mas, na natureza, nada se perde, nada se cria, apenas se transforma. Então, lá Lavoisier, logo, vamos ter com 10, voltamos ao número original. Vejam só, 1 menos 1, 0. Qualquer número elevado a 0, voltamos a ter um elemento neutro, ok? Então, assim passamos a ter um nano. Logo, vamos ter o que? Comprimento vai ser o quê? 30 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Ou seja, 30, 10 elevado a menos 9, conforme dissemos anteriormente, nanômetros. E assim, fizemos o número 23.
2. Vamos avançar para o número 23, mas vamos precisar de espaço. Então, eu preciso apagar isto. Então, continuamos a resolver o exame de física. Espero que seja uma resolução do vosso agrado, ok? E que vocês possam obter os melhores resultados possíveis. Agora, vamos avançar para o número 23. Temos aí emissividade em watts por metros ao quadrado, ok? E o que nós temos a seguir? Temos um gráfico, ok? Aqui a frequência não está muito bem visível, mas provavelmente deve ser frequência 10 elevado a 14 Hz. Eu coloco 10 elevado a 14 Hz por experiência mesmo. É mais por experiência, porque não está muito bem visível na minha folha, mas nem por isso vou deixar de resolver, porque o objetivo é que vocês tenham a melhor pontuação possível. Parece-me que a temperatura é de 3500 Kelvin, mas não posso dizer o mesmo sobre a experiência neste exercício. Infelizmente, o desenho, mais uma vez, não é o meu ponto forte. Ok? Vocês perdoam esse aspecto. Vamos a isso. O gráfico representa a emissividade de uma estrela em função da frequência. Ok? Temos o gráfico da emissividade em função da frequência. Qual é em Hertz? A frequência correspondente à temperatura de 3500 Kelvin. Então, o objetivo é determinar a frequência. Então, dão-nos aí a temperatura, temos aí a temperatura, temos aí a constante de Wien, temos aí a velocidade da luz. Então, mais uma vez, com a lei de Wien, comprimento de onda que é o quê? Constante de Wien sobre a temperatura, mas o nosso objetivo é determinar a frequência, certo? Em Hertz. Logo, pela lei fundamental da onda, sabe-se que a velocidade da luz é comprimento de onda vezes a frequência. Então, podemos isolar o comprimento de onda e passamos a ter o que é? Velocidade da luz sobre a frequência. Não podemos vir substituir aqui. Passamos a ter o seguinte: no lugar do comprimento de onda, podemos substituir pela velocidade da luz sobre a frequência. Constante de Wien sobre o que? Temperatura. Então, produtos meios igual a produtos extremos, passamos a ter o seguinte: frequência vezes constante de Wien vai ser igual a que? A velocidade da luz vezes a temperatura. E a frequência vai ser o quê? Ok? Então, velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8, temperatura de 3500 Kelvin, isso é o mesmo que 35 vezes 10 elevado a 2. Lei de Wien, temos aí 3 vezes 10 elevado a 3, então 3 com 3 simplificamos. Aqui temos 10 elevado a 3, aqui temos 10 elevado a 8, então podemos simplificar 3 desses aqui e ficamos com 5 como expoente. Espero que tenha sido claro, ok? Então, a frequência vai ser igual a quê? 35 vezes 10 elevado a 5 mais 2. Então, vamos somar 5 mais 2, isso fica... Oh my God! Sim. Fica o quê? 7 Hz. Então, 35. Agora, aqui nós temos o que? Velocidade da luz, temos... Qual deve ser o problema disto? É sobre o nosso resultado. Porque... Deixa eu ver a lei de Viena aqui. 3 10 vai de menos 8. Isso está muito errado. Ok, já descobriu que está errado. Ainda bem, no meio do vídeo deu para perceber que isto não estava certo. Velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8, vezes a temperatura, que é 35 vezes 10 elevado a 2, sobre constante de Wien, é 3 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Não 10 elevado a 3. Como era primeiro eu tinha colocado, ainda bem, vocês conseguem ver o que está certo e o que não está certo.
Então vamos avançar. A frequência vai ser o quê? 3 com 3 simplificamos. 35 vezes o quê? O 10 elevado a 8 mais 2. Esse menos aqui, quando passa para o numerador, passa a ser positivo. Mais 3. Então passamos a ter aqui frequência, vai ser o quê? 35 vezes 10 elevado a 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13. Mas os nossos resultados estão em 10 elevado a 14. Então precisamos aqui de um 10. Aqui. Então devemos colocar um 10. Então podemos multiplicar isto por 10 para podermos ter o 10 elevado a 14 que nós precisamos. Mas na natureza nada se perde, conforme eu disse anteriormente. 10 elevado a menos 1. Então, nós vamos multiplicar isto aqui e ficamos com 10 elevado a 14. Nós precisamos 13 mais 1, 14. Então vamos a isso. Frequência vai ser uma casa esquerda aqui no 35, 3,5 vezes o 10 elevado a 14 Hz. Agora sim, isto sim, está correto. Então, estamos num bom caminho. Vamos avançar. Aí temos o que é o número 24. Ok? O que diz o número 24? No final do século XIX e no início do século XX, a física se defrontou com vários problemas que não podiam ser explicados com as teorias e modelos aceitos até esse período. Um desses problemas consistia em explicar corretamente o fenômeno fotoelétrico, ok? Fotoelétrico. Foto, luz. Fotoelétrico. Então, através da luz, visão de energia através da luz. Ok? Continuando. Agora, considere as seguintes afirmações. Esse efeito foi observado primeiramente por Heinrich Hertz e sua explicação correta foi publicada em 1905 por Niels Bohr. Ok? Agora, 2. A explicação correta desse efeito utilizou uma ideia de Max Planck de que a luz incidente não poderia ter energia com um valor qualquer, ok? Mas sim uma energia dada por múltiplos inteiros de uma porção elementar. Isso parece familiar, certo? Isso parece familiar, ok? Espero que não tenham gazetado na aula de física do efeito fotoelétrico. Então, porque isso vai ser familiar se vocês não tiverem gazetado. Número 3. Segundo o modelo proposto, ter energia com um valor qualquer. Segundo o modelo proposto, cada fotão, ao colidir com um eletrão, transfere-lhe uma quantidade de energia proporcional à sua velocidade, ok? Então, o modelo proposto por Max Planck, o explicado, diz que a energia é diretamente proporcional à frequência, onde vamos ter aqui esse coeficiente vai ser a constante de Planck, ok? Então, é diretamente proporcional à frequência. Então, esse modelo não foi proposto por Heinrich Hertz, ok? Não foi proposto, mas sim por Max Planck. Agora, aí, o que nós temos? Na opção 3 vem que a energia, ok? É diretamente proporcional à sua velocidade, ok? Isso não constitui a realidade. Logo ficamos aí com a opção 2. Então, a opção 2 que diz que a explicação correta desse efeito utilizou uma ideia de Max Planck de que a luz incidente não poderia ter energia com um valor qualquer, mas sim uma energia dada por múltiplos inteiros de uma porção elementar. Vamos avançar para o número 25. Então vamos aí para o número 25 e ver quantos exercícios podemos fazer para além desses. Nós temos a fazer. Então o número 25 diz o seguinte. A função de trabalho de tungstênio é... Então, a função de trabalho de tungstênio é 4,5 eletrovolts.
calcula aproximadamente o valor da energia cinética em joules. Em joules. É muito importante saber qual é a unidade que nós vamos determinar a grandeza de acordo com um enunciado do fotoeletrão mais rápido emitido para fotões incidentes de... Ok, então temos aí a energia da radiação incidente de 5,8 electrovolts, ok? Então, o nosso objetivo é determinar a energia cinética. Então vamos a isso. Sabe-se que pelo efeito fotoelétrico temos que a energia da radiação incidente vai ser qual o quê? A função de trabalho mais a energia cinética. Então, o nosso objetivo é determinar a energia cinética, então vamos que a função de trabalho passa para o primeiro membro, fica negativo. Energia da radiação incidente 5,8 electrovolts. Função de trabalho, temos quanto aqui? Tem 4,5, ok, isso é energia cinética. Então, a energia cinética em electrovolts, atenção, vai ser eletrovolts, 5,8 menos 5, 3, 5 menos 1, 1. Então, temos aqui 1 eletrovolt. Sabe-se que 1 eletrovolt está para 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, assim podemos fazer a transformação da energia cinética de electrovolts para joule. Então, vamos a isso. Vamos fazer essa operação 1,3 vezes 1,6. Vamos a isso. 3 vezes 6, vamos fazer isso como se não tivéssemos a vírgula. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3, 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. 1 vezes 3, 1. Então aqui somamos 8. 7 mais 3, 10, vai 1, 2. Então quantas casas aqui? Uma casa mais uma casa, duas casas no resultado. Temos aqui 2,08 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Assim temos a energia cinética em joules. Ok? Então aí está. Número 27. Passa para a pergunta seguinte. Então vamos ao número 27 agora. 26, passo para a pergunta seguinte. Então vamos ao 27. Então a tabela abaixo, então qual é a tabela? Vou colocar aqui a tabela onda. Temos aí onda A, B, C e a onda D. Depois temos aqui as frequências. Então frequência, qual é a frequência? Em Hertz, unidade no sistema internacional. Temos aí 2,5 vezes 10 elevado a 17, 2,5 vezes 10 elevado a 17, 3 vezes 10 elevado a 18, 5 vezes 10 elevado a 18. Não está muito bem visível, mas deve ser 10 elevado a 18. Você espera. 3 vezes 10 elevado a 18. E aqui temos 4,5. Não sei, não dá para ver, infelizmente. 4,5 vezes 10 elevado a sei lá o que é. Não sei se é 18. Ok, vou colocar 18, né? Infelizmente, não está muito bem visível a frequência da onda D, mas deve ser 4,5 vezes 10 elevado a 18. Assim espero, porque isso aí pode ter influência naquilo que vão ser os nossos resultados. Então, a tabela abaixo mostra as frequências para 4 tipos distintos de ondas eletromagnéticas que irão atingir uma placa metálica cuja função de trabalho então a função de trabalho é de 4,5 eletrovolts. É a mesma função de trabalho que do exercício anterior. A partir dos valores das frequências, podemos afirmar que a onda C possui frequência menor que a frequência de corte. A onda C. Vamos verificar. Será que é isso? Vamos determinar a frequência de corte para
a partir desta função de trabalho e verificar se isso vai ser verdade ou não. Então sabe-se que frequência de corte ou frequência limite é igual ao quê? A qualquer momento é normal não continuarmos a transmissão, mas fiquem atentos ao próximo vídeo. Mas mesmo assim eu vou dar continuidade, ok? Então é constante de Planck vezes a frequência limite ou frequência de corte. Logo a frequência de corte vai ser o quê? Função de trabalho sobre a constante de Planck. Qual é a função de trabalho? 4,5 eletronvolts sobre, então vamos ter que trabalhar com a constante de Planck em eletronvolts, que é 4,14 vezes 10 elevado, penso que é menos 15, mas tem que verificar, ok? Para não ter resultados errados. Constante, não é preciso consultar a constante sempre. Ainda temos aí vezes 10 elevado a menos 15, exatamente, está certo. Então, continuando, temos o seguinte. Vamos lá, 4,5 com 4,14. Então, esse resultado aqui, qual é que vai ser? Vamos lá. 4, nós podemos fazer uma transformação. O 4,5 vai ser o quê? 45 vezes 10 elevado a menos 1. Enquanto que este aqui pode ser... essa conta aqui vai ser o quê? 41 vezes 10 elevado a menos 2, que nós podemos transformá-lo em 10 elevado a menos 15. Então, o 2 vamos passar para o primeiro mesmo, fica 10 elevado a 2. Ok? Então, assim vamos dividir por 2 e dividir por 2 este aqui. Isso é possível.